Muito bem. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela agora com vocês. E... Quer dizer, compartilhar não, né? Eu vou colocar aqui em modo apresentação e aí eu não vejo mais vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma... alguma contribuição, eu gostaria que vocês se manifestassem, tá bom? Essa nossa disciplina é bem diferente do ano passado. Tá? A disciplina do ano passado que nós tivemos aqui juntos, do semestre passado, desculpa, né? Nós fizemos uma disciplina mais técnica de programação. Essa disciplina de interação humano-computador, ela é mais na área de ciências humanas, né? Ela trata da interação do homem com a máquina. Então, nós vamos ver várias matérias um pouquinho mais diferentes, vai demandar de você um pouco mais de leitura. As atividades também, para quem não vier nas aulas, elas talvez sejam um pouquinho mais complexas, no sentido de ser pesquisas, que talvez você vai ter que fazer para compensar as faltas, talvez leitura de artigos e fazer um resumo, fazer, né, um fichamento. Tem alguém pedindo para entrar. Sou eu, que estou entrando no computador, que é mais fácil. Você vai participar por lá. Ok. Vamos voltar aqui. E é uma disciplina que eu gosto muito, muito, né? Meu doutorado foi um pouco baseado na questão da interação humano-computador. Eu vou compartilhar depois com vocês. Tem alguns slides aqui que nós já vimos na última aula, porque essa é a primeira aula que eu apresento para vocês aqui. Eu tenho mostrado ela em várias disciplinas, como eu falei o ano passado. Nós começamos, mas nós não terminamos, se não me engano, a abordar, porque depois acho que a gente entrou direto na disciplina, no conteúdo efetivo da disciplina, depois vocês me confirmem. Mas a gente fala um pouquinho sobre a questão desse momento específico que a gente vive, da influência da inteligência artificial, principalmente, né? Nesse momento da nossa sociedade. E, além de nós termos uma mediação por máquinas, hoje nós temos uma certa inteligência, né? Essas máquinas possuem certa inteligência que faz com que elas sejam, nós tenhamos, assim, bom, nós vamos ver daqui a pouco tudo isso com mais detalhes, né? Mas muda um pouco a abordagem que a gente tem. Isso tem mudado, na realidade, um pouco a maneira como nós nos relacionamos com as máquinas. E essa interação humano-computador, não quero que você entenda que não é apenas o seu desktop, o seu notebook que você tem em casa, né? Isso também se dá com o seu celular, por exemplo, né? Se ele for um smartphone, que ele aí tem as configurações todas de um computador, você consegue fazer praticamente tudo nele. É claro que é uma interface que, para alguns tipos de trabalho, não fica tão convencional, mas ele também está aí nessa questão da interface, o que realmente mudou muito e melhorou muito a interface humano-computador. Eu acredito que foi justamente a questão dos nossos celulares, né? A gente vai ver isso durante o desenrolar. Tá aí meu e-mail, tá bom? Para vocês. O nosso material ele vai continuar sendo postado lá no Moodle. A princípio, as nossas aulas serão gravadas, a não ser que aconteça algum tipo de problema, né? Que às vezes pode acontecer. E você vai ter, então, lá as aulas e mais outros materiais que eu posso deixar lá para você de reforço, de leitura. Tá bom? O Swap também, ele também permite essa gestão dessa documentação, mas ultimamente eu tenho colocado mais lá no Moodle, certo? No nosso contato, a gente tem nosso grupo, então, ali no Telegram, mas vocês também podem me contatar pelo e-mail, ok? Então, aí fica a critério de vocês. Ali no Telegram, vocês
vocês tiverem algum assunto particular, às vezes que vocês precisam conversar, vocês podem, em vez de colocar no grupo, vocês podem me chamar numa conversa em particular e aí vocês explicam o que está acontecendo, alguma coisa, dúvidas que você tenha, talvez, como vem acontecendo já desde o semestre passado, né? Então, com relação a isso, vocês acham que já estão bem acostumados. Bom, qual que é o objetivo dessa disciplina aqui? É uma disciplina de 2 aulas por semana, né? Nossos encontros aí em torno de 1 hora por semana, nesse modo remoto, enquanto estivermos remotamente, e as demais atividades vocês farão assincronamente. As atividades de avaliação, eu vou falar isso daqui a pouquinho, no momento certo. Vamos continuar, né? Mas o que é, então, o objetivo dessa disciplina? É conceituar interação e interface em homem-máquina, né? Nós vamos ver aí a importância dessa questão da interface, importância da interação e como que isso tem se modificou nos últimos anos. Como que isso facilitou a nossa vida, né? Conhecer os princípios básicos de fatores humanos que influenciam os projetos de interfaces. Então, uma coisa aí que eu já deixei até mais grifado, né, e tamanho encaixa o tamanho da fonte um pouquinho maior, é que nós vamos falar muito sobre o ser humano aqui nessa disciplina. E nós, da computação, nós devemos ter um olhar especial para os humanos, né? Normalmente, o pessoal da computação tem um olhar não muito... olha o usuário, né? Agora colocando ele como usuário de software, como aquela pessoa que às vezes não está muito instruída, você faz às vezes uma interface que você julga ela muito bonita, e aí olha que você... talvez vocês ainda... Não sei se vocês estão na área de desenvolvimento, né? Mas as pessoas que estão mais na área de desenvolvimento sofrem um pouco com isso. Então, dá para entender um pouco o lado do pessoal da computação, porque às vezes desenvolve um software, e imagina que aquele software é o melhor de todos, aquela interface, mas quando você coloca na mão das pessoas, as pessoas se confundem, não conseguem interagir corretamente, e por isso que existem estudos dos comportamentos humanos, e por isso que existe esse estudo. Nós vamos abordar alguns desses tipos de testes, né, de avaliações que são feitas para medir como que o humano pode contribuir no desenvolvimento da sua interface, né? Então, ela influencia o projeto da interface. Bom, se ele influencia o projeto de interface, em que momento você deveria começar a pensar no ser humano, então, pessoal? Quando você está lá programando, o que vocês acham? Em que momento eu tenho que... O que, professor? Desculpa, pensar no humano? Eu gostaria que vocês participassem, tá? Essa disciplina aqui a gente vai... como é que eu vou dizer? Ai, meu som aqui não está aumentando, não estou conseguindo ouvir bem vocês. Não sei se eu estou com fone de ouvido, será? A participação, né? Eu gostaria que vocês participassem mais, tá? A gente vai ter vários assuntos aqui que são muito bacanas e são também, assim, alguns são meio, como é que eu vou dizer assim, são conteúdos que apresentam bastante discussão. Então, é importante que você apresente seu ponto de vista, né, a partir dos estudos que vocês terão, e vocês podem, a partir disso, participar, tá? Bom, mas vamos lá. A minha pergunta foi o seguinte: aqui fala que os fatores humanos, né, influenciam o projeto das interfaces. Veja bem, influencia o projeto de interface. Se ele influencia o projeto, você acha que você deveria colocar o usuário, o ser humano, a pessoa que vai usar o seu software, colocar ele no projeto apenas quando você terminou e você vai entregar o produto lá para quem te contratou para o serviço? Quando é, então, Felipe, que a gente deveria pensar? Eu acho que
Eu acho que é o primeiro que a gente deve pensar, né, professor? Porque a gente está programando para ele. Exatamente, né? Eu acho que tudo que a gente faz é para ele, então... Nós programamos para as pessoas, né? Então, essa pessoa, ela deve ser considerada desde lá do seu projeto. Por exemplo, professor, eu estava com problema na minha internet. Uhum. E lá, quando eu morava lá em São Paulo, né? E era uma empresa que não era usada, né? Era uma distribuidora de internet que não era muito usada por todo mundo. E eu escolhi ela. Quando o atendimento do WhatsApp deles, quando eu usei pela primeira vez, foi tão real, mas era um robô. Ah, era um robô. E era tão real, tipo assim, parecia que eu tava falando com uma pessoa mesmo. Então eles programaram mensagens que parecia uma pessoa mesmo. Era uma conversa normal, sabe? E era um robô, eu nem percebi. Eu só fui perceber depois que ele pediu dados, essas coisas assim, que era uma coisa mais formal. Entendi. Aí você viu que existia lá um algoritmo ali por trás daquilo. Isso. E faz quanto tempo já isso, ô Felipe? Nossa, eu acho que faz uns 4 anos. Não foi tão longe, não. Faz uns 4 anos? Uhum. Bacana, né? A gente tem visto cada vez mais a utilização de chatbots, né, pelas organizações. Inclusive, eu tenho um aluno de iniciação científica que está desenvolvendo um chatbot aqui para o Instituto Federal. É claro que é um protótipo, né? Mas a ideia é ele está estudando, então, essas ferramentas, um pouco da inteligência artificial, e isso está dentro do meu projeto dos meus projetos de pesquisa, né, que é avaliar justamente essa questão da interação entre o homem e máquina, né? Pensando em ferramentas que se utilizam ou permitam, né, utilizar recursos da inteligência artificial. Então, o Google oferece alguns serviços que são gratuitos, e já tem, assim, vários recursos que já estão, vamos dizer assim, no sistema bem alimentados, né? Então, você já pega um sistema que, por algumas conversações comuns, ele já está bem treinado. Então, você pode pegar aqueles recursos, colocar no seu website, como é que eu vou dizer, na sua rede social, né? E fazer com que ele interaja. Essa interação bacana que você teve, isso mostra que você teve uma experiência interessante, né? Que o intuito mesmo é que a pessoa não perceba que ele está nessa questão desses instrumentos conversacionais, como a gente diz, né? O interessante mesmo é que a pessoa não perceba que está conversando com uma máquina, né? E realmente isso nem sempre é muito fácil de se entender, né? Que você normalmente rapidamente você costuma perceber que você está falando com um robô, justamente porque às vezes a conversa não flui como deveria, né? Você faz uma pergunta, ele não responde muito bem, faz a mesma pergunta novamente, né? E aí você vê que ele entra num loop lá de indecisão do que ele deve fazer, e aí você já percebe que você não está falando com um humano, porque às vezes você muda a pergunta e ele continua ainda com os mesmos bloqueios. Isso. Então, é um sistema que às vezes não fica muito bem treinado, né? Uhum. Você ia falar? Não, era isso mesmo. Então, esse sistema... Quando você descobre, né? Então, assim, que bacana essa empresa, há 4 anos, né? Porque a gente tem visto alguns cases de sucesso mais recentes, né? Sim. Mas essa é uma área muito interessante, inclusive, para vocês trabalharem. Eu conheço um ex-aluno da FATEC, que ele foi, inclusive, meu aluno, já faz um bom tempo, isso foi lá para os anos de 2008, mais ou menos, mas hoje não sei agora como ele está, mas eu encontrei ele num congresso de iniciação científica que aconteceu na FATEC, a professora Luciene, que divulgou o evento, né, ela dá aula lá na FATEC em São José do Rio Preto, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que ele estava dando no dia que a gente foi apresentar o nosso trabalho, junto com os alunos, e eu achei... Depois ele estava mostrando justamente o que ele faz.
que ele usa os recursos, ele utiliza, no caso, os recursos do Watson, né, da IBM, que é uma inteligência artificial também. Então, ele monta esse tipo de robô para as empresas da região, né? Então, ele diz que tem vários clientes e ele monta esse robô para atender via WhatsApp, via Messenger no Facebook, né? Então, se a empresa está no Facebook, a organização já pode estar conversando ali inicialmente. E hoje, cada vez mais, principalmente as grandes empresas, têm usado muito isso no WhatsApp, né? Não sei se vocês já conversaram com o robô no WhatsApp. Eu tenho o contato do WhatsApp, mas eu nunca conversei com ele, não, professor. Não, mas assim... O WhatsApp é business, não é? Não é o business, não. Eu não sei se precisa ser o business, e com relação a isso, eu não sei te dizer agora. Mas eu sei que vários pequenos negócios aqui em Votuporanga, por exemplo, farmácias... Mais comercial, né? Isso, é comercial, né? Eles já respondem te dando... Só que são assim, você percebe logo de cara que você está conversando com um robô, né? Porque ele te dá lá as opções, olha, você quer falar nesse setor, no setor 1, no setor 2, setor 3... Então, ou escreva o que você deseja, ele tenta recuperar as palavras-chave e te caminhar para um determinado setor. Então, você percebe que aquele primeiro contato, ele é por computador. E é interessante também, né? Assim, não é tão cansativo, porque antigamente a gente sofria mais, né? Ali ele é um sistema muito prévio, apenas para te direcionar para um lado ou para o outro, mas rapidamente você é encaminhado para o setor que você quer. Então, você não conversa muito com ele, né? Na realidade, ele te dá ali alguns poucos caminhos, né? Ali é a questão mais, acho, de if-else, né? Do que uma inteligência mesmo ali. Eu não sei se eles estão realmente utilizando um Watson ou alguma coisa do Google ou outro para estar fazendo esse tipo de atendimento, né? Pode falar. Não, é isso que eu ia perguntar para o senhor, como que eles fazem isso? Porque... Então, esse aluno, ele fazia esse tipo de atendimento. Então, é uma coisa para vocês pensarem, talvez, em se desenvolver, porque é um tipo de consultoria que você poderia estar dando para as organizações, para as pequenas empresas, inclusive, né? Para não deixar o usuário ali sem uma resposta, né? Eu sei que no Google, no WhatsApp, você pode configurar aquelas respostas automáticas, né? Mas não é só esse sentido de ter uma resposta automática ali para dizer, olha, em breve você vai ser atendido, né? Na realidade, é um pouquinho além. O fora do horário, né? Isso. Então, a gente vê, assim, uma tendência, a gente vê que isso está se popularizando. E tem muitas empresas que precisam utilizar essa ferramenta, né? Que podem utilizar essa ferramenta. Então, é uma coisa para vocês pensarem, tá? E vamos continuar, então. A gente vai falar mais sobre isso aí, no decorrer da disciplina. Conhecer e aplicar os aspectos fundamentais do projeto, né? A implementação e avaliação de interfaces. Deixa eu ver aqui a caneta. Então, a gente vai ver também questão de avaliação. Nós temos vários tipos de avaliação, de avaliações que podem ser feitas, instrumentos que podem ser utilizados para você tentar medir se aquela interface está legal, inclusive utilizando usuários. Por isso que eu falei, né, você tentar colocar o usuário logo no início do seu projeto. Fez alguma tela, fez algum layout, você já pode colocar isso na mão de algumas pessoas para que eles já possam, principalmente pessoas comuns que eu quero dizer, que não seja conhecedoras do projeto, por exemplo, que você está desenvolvendo, né? E aí você pediria para ele fazer uma tarefa, né? Você dá um celular na mão dessa pessoa e pede, olha, você está nesse sistema aqui, eu gostaria que você fizesse tal coisa, ou procurasse tal elemento, e aí você vê se essa pessoa está encontrando o elemento fácil na interface, né, um elemento que ele precisa buscar, ou se ele consegue fazer o passo a passo para cadastrar alguma coisa. Precisa ver se isso está ficando realmente do jeito que o usuário está acostumado, né?
de acordo com a bagagem de conhecimento que ele tem. E se você vai trabalhar com pessoas de pouco conhecimento na área digital, então você também tem que fazer testes com pessoas assim. Eu participei uma vez, dei um apoio para um projeto de alguns colegas enquanto eu estava fazendo o doutorado, e eles queriam pessoas que simulassem, por exemplo, um usuário do campo. Né? Eles trabalhavam num sistema de internet, um website, né, que dava apoio para pequenos produtores rurais. E a maioria desses produtores eram pessoas mais simples, que não tinham assim, muito conhecimento do uso dos recursos digitais. E eles me chamaram, e aí nós estávamos na Unesp da época, né, e aí nós pegamos alguns trabalhadores mais braçais ali do campus, e a gente pôde ver realmente isso, né, que as pessoas tinham certa dificuldade, inclusive de manusear o computador. Ele era num desktop, né, num desktop que o teste foi feito, mas foi bem interessante a gente ver assim que a gente conseguiu simular um ambiente de acordo com o que eles encontravam, né? Eles que conheciam, que é o usuário lá do campo, né? Eram pessoas, os contatos que eles tinham eram pessoas que não eram nativos digitais, né? Muitos assim tinham uma certa idade e que já estavam acostumados, às vezes nem tinha tanto recurso para acessar a internet tão facilmente em casa, mas foi um teste bem bacana que nós fizemos e ajudou bastante, né? Porque a gente pôde ver, inclusive, como que eles se comportavam, né? Diante da tela ali. A maioria deles teve mais ou menos o mesmo comportamento. Eu vi que parece que alguém postou alguma coisa aí no chat, é isso? Não, professor, é quando esse barulhinho é quando eu levanto a mão para falar. Então você pode falar só, professor, eu dou um tempo aí. Não, para não te atrapalhar, professor. Então, não. Professor, eu estou pensando em fazer um TCC com um caixa de frente de algum negócio, né? De mercado, assim. Por conta da minha irmã ter um negócio dela e ela não ter um caixa ainda uma caixa de frente no negócio dela. Uhum. E eu tenho essa ideia para me ajudar ela também, né? Futuramente. Uhum. Aí eu pensei nessa questão de avaliação, assim, como o senhor está falando, de ir nos pequenos negócios, né? Perto de casa, não importa aonde seja, e perguntar quais são as dificuldades do uso que eles estão do sistema que eles estão usando, né? Para mim pegar essa avaliação e facilitar no meu desenvolvimento, né? Para ser um sistema melhor. Isso você pode fazer, né? Se eles estiverem abertos para falar para você, né? Apresentar o sistema e mostrar as dificuldades que podem ser encontradas, você pode usar também isso, né? Isso seria um tipo de avaliação, né? Baseado em produtos que já existem, né? E aí você poderia fazer até uma catalogação dos sistemas que foram apresentados, para ver se eles se repetem muito, talvez como eu vou dizer, em negócios que sejam mais ou menos do mesmo tamanho, né? Sim. Para você ver se realmente tem... se tem muita diversidade de uso desses sistemas. Isso pode te dar mostrar, porque se tiver algum que está tendo bastante sucesso, e se o preço for não tão assim exorbitante, pode ser que você encontre mais do mesmo software em várias lojas, né? Sim. Quando eu vou comprar alguma coisa em mercado, eu fico sempre de olho, assim, sabe? Para ver se ela tá sendo ágil, se é muita prática que ela tem, né? Se alguns... eu procuro sempre em caixas diferentes. Então, eu estive no Distrito Federal agora
nas férias no meio do ano, né? Eu tenho uma cunhada que mora lá, e nós fomos visitar lá, eles se mudaram há pouco tempo, e a gente foi, não conhecia ainda Brasília, e nós estivemos lá durante alguns dias, né? Aí aproveitamos para dar uma passeada e tal, e eles moram numa cidade que faz parte ali do Distrito Federal, que é Planaltina. E eu fui com eles lá umas 2, 3 vezes no mercado, que era um mercado de bairro, assim, né? Onde eles compravam. E uma coisa que eu observei no sistema deles, por exemplo, era um sistema muito lento, né? É claro que não é tão lento, é que nós estamos acostumados, normalmente, quando você vai no mercado grande, que nem aqui em Votuporanga, né, no caso nosso, ou vocês aí na cidade de vocês, o Fabrício, no caso, né? Quando você vai num mercado maior, você normalmente vai encontrar sistemas que são mais robustos, talvez um software também que seja mais eficiente, e você vê essa diferença, porque a fila tem que andar, né? Então, você não pode ter um sistema que demore muito. Mas ali, como é um mercado pequeno, talvez o sistema talvez estivesse defasado, ou o hardware estivesse defasado, né? Mas era, assim, nítido, quando ele passava vamos supor, eu comprei lá um litro de leite. Então, a hora que ele passava lá na máquina, né? Ele tinha o leitor de código de barra, a hora que ele passava, não era aquela leitura rápida e já aparecia na tela, sabe? Imediata, praticamente, como acontece em alguns nos grandes mercados. Sim. Ele demorava, assim, alguns milissegundos, eu não sei, né? Não vou falar nem que era segundo, mas ele demorava o tempo suficiente para você perceber que era lento. Uhum. Tá? Então, não vou dizer que foi, demorou não sei quantos segundos, 1 segundo, eu não sei, mas é que normalmente quando você vê isso no mercado, a pessoa apitou, já aparece lá na tela, né? Sim. Ali não, ele apitava e dava um tempinho depois que aparecia lá na tela. E isso parece pouco, mas aí imagina se você está com o mercado cheio, né? Imagina se você pega um cliente que tem muita mercadoria. São pequenos milissegundos ali que acaba fazendo uma diferença grande, né? Porque era uma coisa que eu conseguia notar. Né? A mesma coisa o mercadinho aqui do lado, aqui no Pacaembu, em Votuporanga. Uhum. Eu fui fazer uma comprinha ali, fui pagar em dinheiro, né? Ele passou no caixa, no sistema, e não dava informação de troco. Sistema. Aí ele pegava a calculadora na gaveta, fazia as contas para me devolver o troco. Tipo assim, é diferente do sistema de um mercado grande, por exemplo, por que já vem com troco, já pro funcionário já passar o troco para você rápido, né? E sim, ele já escolhe o método de pagamento, e se for em dinheiro, ele já ativa lá a função de calcular o troco, vamos dizer assim, né? Exatamente. E realmente isso aí é que nem você falou. O uso é pequeno, se for um mercado pequeno, que a demanda é pequena ali do sistema, né? Não tem muita gente. Mas agora imagina isso, você com uma fila grande e você tendo que fazer esse cálculo separadamente, né? Dependendo da fila e quem estiver na fila e da pressa de quem estiver na fila, isso pode gerar descontentamento, tá? Essa disciplina de HCI procura tratar justamente desses detalhes, né? De você ter um sistema que seja agradável de utilizar, que seja efetivo, que faça diferença, né? Então, não é só a questão dele ser bonito ou não, mas que nem a gente falou, a gente está pensando aqui em questão de tempo, né? Eu não pensei na questão da interface nem nada, né? Eu pensei na questão de tempo, que é algo que pode fazer diferença dependendo do contexto que você está. Você já falou aí de uma ferramenta que seria muito simples de estar atribuindo ali, que seria fazer o cálculo do troco, né? Que a hora que você registra, ele já poderia te avisar ali na hora o que ele tem que devolver. Isso daria confiança para a pessoa que está no caixa, né? Porque é uma resposta do próprio sistema e tornaria o processo um pouco mais rápido. Ô, professor, quando fala interface, você fala de cores, design? Também, mas não só isso. Tá? E a gente vai ver a respeito disso também. Nós temos hoje interfaces que são por voz, né?
Eu falei para vocês, acho, ano passado, que eu tenho aqui a Alexa aqui em casa, né? E não sei se vocês conhecem, mas a Alexa que ele tem vários tipos, né? Aquela inteligência da Amazon, que você compra e você conversa com ela. Tem algumas que vem acho que é um modelo, dois, não sei. Eu sei de um só, que vem com tela e outros não tem, que nem o meu não tem. Então eu falo lá o nome dela e aí eu posso fazer perguntas. Então a interação com ela, por exemplo, não é nem por tela, o Felipe, é por voz. Então eu não preciso de uma interface com o corpo, eu preciso de um som e de uma resposta apropriada. Então olha só que coisa interessante. Você e atender para ela mudar a voz, o tom, falar mais rápido, algo assim? Olha, nunca tentei. Não. Né? Mas às vezes faz algumas brincadeiras aqui com ela, né? Outro dia eu vi nos comandos que eu recebi que podia dar para ela, né? Para ela falar em balenês, que é a língua das baleias. Você assistiu o... Procurando Dora, né? É isso, que tinha lá a Dora, né? A Dora, ela falava lá, né? Ela falava em balenês, não sei se era esse o nome Acho mesmo. Que é balenês. Né? Baleiês ou balenês, não sei. Uhum. Mas eu sei que você fala para ela falar assim, então ela fala bem lento, daquele jeito, né? Então, assim, é uma brincadeira que eles fizeram com ela, né? Mas é bem divertido você ouvir uma vez, né? E então traz aspectos assim de humano, né? Então é uma inteligência, ela brinca com você em algumas coisas. Mas você pode perguntar diversos recursos. Minhas crianças falam mais com ela do que eu. Mas eu comprei ela justamente para estudar. Só que aí depois logo que eu comprei, entrou a pandemia, né? Mas o meu intuito era pegar algum aluno de iniciação científica para a gente começar a fazer esse tipo de avaliação, né? Porque o usuário ele não tem tela. E como é que ele confia nas informações que ela está dando, né? Porque quando você faz uma pesquisa no Google, no seu computador, no seu smartphone, ainda que você utilize o recurso de voz, ele te traz uma informação na tela, né? E então você pode conferir. Vai chover hoje? Ele fala que sim. Mas aí você não se contenta com a informação que ele disse, você pode procurar lá nos sites que ele apresenta de tempo e aí você vai conferir realmente como é que está. Confere em 1, 2, 3 lá, para ter certeza. Professor, por exemplo, tem uma pessoa, vamos dizer, com problemas ela é surda, por exemplo, e precisa da Alexa. Tem a Alexa ali, mas ela consegue ver. Exatamente. Aí para essa pessoa já não daria certo. Sim. Mas assim, porque eu acho que ela não ia conseguir falar, né? Não, ainda que ele conseguisse expressar, mas se ele é surdo, ele não vai conseguir ouvir, né? Sim. A não ser que ele tenha tem alguns que têm alguns aparatos, né? Alguns que ele consegue, às vezes, ouvir alguma coisa, consegue modular, ele tem o ouvido treinado. Uhum. Mas se ele for surdo mesmo, então ele não vai, se for nesse sentido que você quis dizer, né? Ele não vai conseguir ter interação com esse tipo de inteligência. Não, eu falo assim, você disse que tem uma Alexa que tem a tela. Né? Isso. Eu acho que foi por conta disso que o senhor falou, não foi? Ah, não sei. Eu sei que tem uma que vem com tela. Então, ela te apresenta os resultados, tanto no... Bom, eu nunca testei, na realidade, né? Mas imagino que ela deva apresentar os resultados tanto por voz, quanto na tela também, de alguma forma ali. Não sei se é como os mecanismos de busca, né? Ou se ele traz informações, se ele usa algum tipo de ferramenta de busca para buscar essas informações e trazer na tela, né? Então, já não sei te dizer. Mas é justamente algo que você pode recuperar, né? Porque às vezes você faz a pergunta e a hora que você vai ouvir, entra alguém, conversa com você, você não escuta direito, aí você tem que repetir a pergunta. Se você tiver a tela e você perdeu ali, não conseguiu ouvir exatamente tudo que ela disse, você pode olhar na tela, né? Não ouvir todo o som, né? Mas olha, quantas coisas a gente já falou só que nos objetivos, né? Mas então, pode ser que algumas coisas dessas a gente vai repetir. Outra hora eu apresento para vocês aqui. Alexa, a gente faz algumas perguntas para ela também. Mas esse é um tema de pesquisa interessante, até para TCC. Tá? É uma coisa que eu gostaria. Eu falei o nome dela aqui, ela acordou.
Então, aplicar princípios de projetos de interfaces e diferentes modalidades em sistemas interativos, né? Normalmente, a gente vai estar falando de sistemas onde há interação. Então, alguns dos itens que nós estaremos vendo aqui no nosso conteúdo, né? A introdução à interação humano-computador, a evolução das interfaces, a interface, interação e affordance, usabilidade, experiência do usuário. Experiência do usuário é um termo que eu gosto muito. A experiência do usuário, ela não está só nos digitais, né? Ela está em tudo. Hoje, a experiência do usuário é uma área muito rica para você também se especializar, principalmente o pessoal da área digital, né? Porque as pessoas querem experiências, né? O usuário hoje, ele quer ter uma experiência incrível, não importa onde ele vá, né? Eu tenho um amigo que foi para a Disney há pouco tempo. Pouco tempo não, já faz uns 2 anos, né? Mas, bom, enfim, não há muito tempo. Isso foi antes da pandemia. E ele me contou das experiências que ele teve lá, e são experiências incríveis, né? Você escuta e você fica com muita vontade de estar naquele lugar, né? Porque eu já tive a oportunidade de estar na Disney de Paris, na França. Eu morei um tempo fora, né? E teve uma vez que eu tive a oportunidade de estar lá. E realmente eles fazem você viver uma mágica, né? As pessoas todas que trabalham lá são sorridentes, eles te tratam bem o tempo todo. Então, você vive uma experiência inesquecível, né? Então, as pessoas são treinadas lá para te oferecer essa experiência. Então, essa experiência, ela não é só no mundo digital. Você pode encontrar ela, e ela é buscada, e deveria ser buscada, em todos os ambientes, inclusive lá no ambiente da sua irmã. É uma coisa que você pode levar dessa disciplina lá para ela também, entendeu? A pessoa que vai entrar no ambiente onde ela está trabalhando, qual a experiência que ela quer que as pessoas tenham ao entrar lá? Não é? Ah, está muito quente. Eu vou ter condições de pôr um ar-condicionado? Se eu tiver, eu vou colocar, né? Se não, o que eu posso colocar? Um ventilador aqui e ali, para melhorar a experiência dessa pessoa? Né? A questão da acessibilidade é muito importante. Acessibilidade tem a ver com recursos de você poder entrar com uma cadeira de rodas, mas também no modo digital, aí entra o contrário, né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa muito na pessoa que é cega, surda, tem alguma deficiência física e não consegue, por exemplo, subir uma escada e não tem elevador e ela fica impossibilitada de andar, né, uma calçada quebrada, ou aquelas calçadas pequenas que a árvore toma todas, né, ou se não, de uma casa para outra, aqui em Votuporanga, é terrível. Imagine se você, a gente fala muito das pessoas com deficiência, mas a gente não sabe se um dia a gente pode quebrar a perna e ficar 40 dias engessado, por exemplo. Né? Imagine você nessa situação tendo que andar pelas ruas de Votuporanga, né? E usar um carro. Né? O carro também tem que ser adaptável. Então, nós devemos pensar que nós podemos ficar necessitar da acessibilidade desses recursos durante um tempo, né? Então, eu sou perfeito, eu não tenho nada, né? Graças a Deus, tudo bem aqui, mas pode acontecer um acidente e a gente passar por esses problemas durante um tempo, né? E aí você começa a dar valor nessas questões de acessibilidade. Em Votuporanga, por exemplo, é terrível você andar nas calçadas. Meu pai é idoso, e quando ele sai na rua, em muitos lugares ele tem que andar pela rua, porque você tem um desnível terrível, né? E aí você tem uma calçada que é um tipo de piso, na outra é outra, e tem uma calçada que o piso é muito liso, e isso pode fazer com que ele caia facilmente, né? Então, só que no sistema digital você também tem a questão da acessibilidade. Como que a pessoa que é surda vai ver um vídeo, né? Se não tiver a legenda? E se ela não souber nem ler? E se ela só sabe ler Libras, por exemplo? E o vídeo que você postou lá não tem tradução em Libras. Então, você vai diminuindo o acesso do teu conteúdo para essas pessoas, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, você vê que o caminho é muito longo, né? A pessoa que é cega, ela tem vários pequenos recursos que você pode colocar no website
com fotos, eu não me lembro agora aonde é que você coloca, mas tem um campo, né, nas tags da foto ali, que você vai ter os metadados da foto, que você vai alimentar o sistema, e você pode descrever a foto. Então, a gente fala que aquele descrição é para cego ver. Que a hora que ele passa o mouse em cima da foto, então ele vai ter lá, olha, essa foto possui uma árvore, ao lado dela tem um banquinho, ambos estão na beira de um riacho, no riacho tem uma criança nadando. Então, isso você vê com os seus olhos, mas o cego que está navegando ali, às vezes ele pode ter o recurso para ler, por exemplo, o texto, mas as outros tipos de recursos visuais nem sempre são bem interpretados. E são recursos super bacanas que você pode dar um pouco mais de trabalho, mas você deixaria o teu website muito mais acessível. E existem muitas diretivas para você melhorar o teu website, por exemplo, questão de acessibilidade. Comunicabilidade, né? Então, vamos lá, abordagens teóricas, psicologia experimental, psicologia cognitiva, né? Para você tentar entender um pouco aí, as pesquisas utilizam muito desses recursos para procurar entender como que o ser humano, né? Tem algumas coisas que o ser humano ele reage ou não reage, que é comum a todos, né? Nós temos aí um software básico, vamos dizer assim, do nosso sistema operacional, entre aspas, que funciona para todo mundo, né? Quando você põe a mão em algo quente, o que acontece com a sua mão? Ela queima, né? Mas o que acontece com a sua mão imediatamente, quando você rela em algo muito quente? Ela tem um reflexo, né? Você tira. E isso, esse reflexo, você que controla, ou Felipe? Não, não. Você nem vê, né? É tão rápido que às vezes você deixa a panela cair no chão, você joga num lugar que não deveria jogar a panela, ou faz um movimento muito brusco, sem mesmo se dar conta, né? Isso é um sistema básico que o teu cérebro controla para te proteger e você nem pensa, né? Um recurso que acontece automaticamente. Então, a gente vai ver também sobre esses recursos, né? Os que você pensa, o que você não pensa. E esses recursos você pode estar utilizando para o bem do desenvolvimento do teu ambiente informacional digital. Olha, fulano digital funciona assim, né? Os humanos funcionam assim. Então, se eu colocar isso aqui, com esse tipo de design, o que eu vou inspirar no comportamento desse humano para que ele seja atraído pelo meu website ou pela empresa, né? O local onde eu estou criando, o que eu vou colocar, que tipo de móvel, que tipo de cor, que tipo de... Né? Então, existem vários estudos aí, a gente vai ver. O design HC, perspectivas, enfim, né? Identificação dos processos do usuário. A atividade, só para a gente terminar, pessoal, tá? Já deu o horário aqui, mas vamos mais um pouquinho só. Nós vamos ter atividades de sala, que valem 3 pontos. São as atividades que eu deixo, às vezes, aqui durante o decorrer da disciplina. Algumas dessas atividades vai ser só para quem faltou, para contar presença. E algumas atividades vai ser para contar presença, mas também vai ser para quem estava na sala. E essas atividades comporá a nota, né? Então, aí a gente tem até 3 pontos. Os trabalhos são trabalhos que eu vou dando à parte. E nós temos as avaliações. Essas avaliações poderão ser seminários, poderão ser provas, poderão ser artigos que você tem que escrever, ou resumos que você tem que fazer a partir de algum texto, ou vídeos que você tem que produzir a partir da leitura de alguns textos, tá? E alguns vão ser individuais e outros talvez em duplas, tá certo? As provas ainda nós não temos muita coisa, não tem ainda as datas definidas, mas a gente vai avisando. Está tendo uma interferência aqui, é de algum de vocês? Acho que é o Fabrício, professor. Eu acho que é eu. Tá. Agora melhorou. Ô, professor, aqui, você já... não, você vai passar mais. Eu vou mais um pouquinho, até terminar aqui a apresentação da disciplina. Não, pode passar, eu ia falar sobre uma coisa assim. Tá, aqui tem a bibliografia básica, né? Tem um dos livros que a gente tem lá na Pearson, né, digital, que dá para você ler no seu computador.
Eu acho que é só isso. Depois a gente vai começar a apresentação. As metodologias, né? Aqui eu ia me apresentar, mas vocês já me conhecem. As aulas serão desenvolvidas neste laboratório que vocês estão presentes aqui, né? Com a projeção de multimídia que vocês estão vendo na tela de vocês, né? E aí nós vamos ter os exercícios, seminários, em grupos ou não, né? E envolvendo os conteúdos que a gente trabalha na disciplina. Tá? Então, a gente vai exigir leitura, eu gosto que vocês participem, eu gostaria de ouvir vocês, porque senão é uma disciplina mais teórica e fica muito chato se eu ficar falando sozinho aqui. Então, é legal que vocês tragam as vossas percepções, é legal que vocês participem, é legal que vocês deem opiniões, isso faz com que a disciplina se enriqueça, né? Tragam dúvidas, talvez eu não vou saber responder todas, mas a gente pesquisa junto, né? Seminários, então vai ter alguns seminários que vocês vão apresentar sobre alguns temas, e eu queria talvez finalizar essa disciplina com um artigo, talvez em dupla, sobre algum tema que você acha interessante do que a gente está falando, né? Então, um artigo aí de até de 15 a 20 páginas, com o objetivo, inclusive, de publicar, né? Quem sabe aí vocês não conseguem. Ou quem sabe daqui não possa sair alguma coisa para o TCC, algo que possa enriquecer o seu TCC, ou até você pensar em uma iniciação científica, se você se interessar, depois a gente conversa, ok? As presenças, acho que esse é o último slide, eu queria falar hoje. As presenças serão computadas via presença nas aulas síncronas, então quem está aqui já está com presença, ou então por atividades que serão deixadas no sistema, tá certo? Então, uma coisa que eu já vou deixar, que às vezes os alunos ficam perguntando, professor, olha, eu fiz atividade, entreguei, mas eu ainda estou com falta. Você entregou a atividade, mas você não corrigiu ainda, tá? Então, ela só vai ser eliminada quando eu corrigir. Diferentemente do último semestre, eu vou cobrar um pouco mais assiduidade. Então, você vai ter a data prevista para a entrega do conteúdo. Se você entregar fora do prazo, pode dizer que a sua falta fique para sempre, tá? Então, vamos supor que eu coloquei lá para entregar às 18 horas no domingo, e você não me entregou até aquela data. Então, você perdeu a sua chance. Mesmo que você entregue a atividade, você não vai ter a sua falta retirada, tá ok? Então, tem que entregar no prazo. Outra coisa, mal elaborada ou cópia de outro aluno, né? Pegou a cópia idêntica de outro aluno, fez um trabalho, como é que copiou lá da internet, né? Algum trabalho escandalosamente plagiado, né? Que dá para perceber que foi algo que você plagiou e isso foi descoberto, então também vai fazer com que você perca a sua presença, tá bom? Então, tem que ser assíduo na entrega do trabalho, o trabalho tem que estar apresentável, não se esqueça de colocar capa, tá? Vocês que estão ouvindo agora e para quem está ouvindo, que não estava na aula, tem que colocar capa, tem que colocar lá o nome da disciplina, tem que colocar o seu nome, tem que colocar todas as informações, porque eu não tenho só essa classe, né? Tem outros alunos. Se vocês não identificam, isso pode gerar confusão. Tem que ter o seu nome ali presente, tem que colocar o nome da disciplina, isso tem que tudo estar lá. E tem que colocar qual é a atividade que você está fazendo, porque eu não vou ter apenas uma, né? Vai ter várias atividades. Então, você tem que falar, você coloca a data e o nome da atividade que foi feita, ele coloca isso numa capa e depois entrega. Então, um trabalho bem feito, seguindo as normas da BNT, dependendo, é claro, do que você for fazer, né? Professor, Uhum. Sobre o artigo, eu acho super legal, né? Eu quero muito fazer. Assim, o primeiro artigo que eu fiz na faculdade, quando eu estava na faculdade de licenciatura em física, teve a aula, eu acho que era alguma coisa docência, não lembro. Era com uma professora chamada Williamice. Sei. Não conheço. Você conhece? Não me lembro agora por nome. Eu acho que ela era... Substituto? Isso. Uhum. Aí ela nunca deu aula, né? Por conta de... Eu acho que ela ficou estressada com a turma, ela simplesmente falou assim, olha, eu não vou dar aula para vocês,
eu quero um artigo, vocês vão ficar fazendo esse artigo o semestre inteiro e só vão lá na minha mesa, na sala dos professores, para mim corrigir. Entendi. E tirar dúvidas. Aí, professor, eu fiz um artigo o tema era sobre os poderes dos super-heróis na vida real, né? Uhum. E eu comecei com o Homem-Formiga, depois o Capitão América, tudo mais, etc. Uhum. E ficou muito legal mesmo. Aí ela guardou eu imprimi tudo, deu bastante folha. Aí ela falou assim, eu acho que eu vou ver se dá para publicar. E eu não tinha cópia, professor, você acredita? E já era o meu trabalho, tá com ela e eu não sei onde ela tá. Nossa, eu não acredito que você fez isso. Sim, professor. Nossa, mas você não guardou cópia no seu computador? Não, então, no anticomputador, né? Já era. Coloca os dados na nuvem, jovem. Então, professor, eu era muito leigo, porque era a primeira vez que eu tinha entrado na faculdade, era física ainda, que você não usa tecnologia muito, né? Naquela época, Sim. Nossa, eu fiquei muito chateado. Que pena. Nem lembro como muito faz, assim, nem lembro muito como que faz um artigo. Eu tenho que ver. Por isso que eu falei pro senhor, se for ter mesmo isso, para mim começar já, né? Sim. Porque... vocês podem começar a já pensar em alguma área de trabalho, né? Nas próximas 2 aulas aí, talvez você já comece a ter um delineamento melhor, né? E aí talvez já dá para ter pensar. Se você tiver alguma ideia também, a gente pode conversar em algum momento também, em particular. Tá bom. Né? Mas que bacana a sua ideia lá, parece ser bem interessante. Nossa, foi demais, professor. Nossa, assim, se você pensar mesmo, com toda a transformação do Homem-Formiga, como o que ia ocasionar no mundo real, era muito da hora. Nossa, eu fiz um artigo muito legal. Muito legal. Bacana. Porque eu tinha que explicar várias coisas, o átomo, o que é um átomo. Porque tem muita ciência nessas séries de super-herói, né? Muita ciência. Assim, eles procuram, né? Algumas são fictícias, né? Mas outras eles procuram se basear em, às vezes, teorias, né? É que a lei da física, na verdade, eles ultrapassam muita coisa, assim, da realidade, né? Porque as leis da física não permitem muita coisa que eles fazem. Isso, exatamente. Isso que eu estou dizendo. Algumas coisas eles ultrapassam, então fica meio fictício, né? Agora tem algumas coisas que eles até utilizam, assim, né? Mas mesmo essas coisas que não são factíveis, dá para você falar também, né? Se você reparar, por exemplo, o escudo do Capitão América, no primeiro, eu não sei, eu acho que no começo, no primeiro Capitão América, o escudo dele voltava para ele, e isso era ridículo. Só que hoje, nos filmes atuais, eles colocaram um imã no pulso. Então, tipo assim, eles já estão percebendo assim, não, isso aqui era impossível, vamos colocar um pouquinho na nossa realidade. Então, eles colocam já recursos que poderiam permitir isso, né? Isso. Mas bacana. Interessante. Muito bem, pessoal, eu vou parar de gravar, então, aqui a nossa aula.